Rádio. Ligado em você. Olha só, pessoal, saiu a convocação do time que vai vencer a gripe. Conta pra gente, Pelé. É isso aí. Estão escalados maiores de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, gestantes, mães de pós-parto, doentes crônicos, pessoas especiais e profissionais de saúde. Entre você também para esse time. Juntos, venceremos a gripe. Boa, Rei! 12 de maio é o dia de mobilização contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e leve sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde e Governo Federal. Olá, pessoal. Acabei de passar para vocês aqui um spot de rádio. Mais um spot de rádio. Vocês ouviram a voz do Pelé, não foi? Jogador de futebol. Mas esse é um spot de rádio parecido com aqueles outros dois que eu passei para vocês na aula passada? Vocês vão ver que não, né? Porque naqueles outros dois spots estavam sendo anunciados produtos que estavam à venda. E agora é um spot que tem uma característica educativa. Então, nós vamos ver, né, nessa nossa videoaula, que é a nossa 11ª videoaula, um pouco mais sobre os spots de rádio, ok? Primeira coisa, nós vamos corrigir os exercícios sobre aqueles outros dois spots que eu passei para vocês. Então, eu passei para vocês dois spots de rádio e fiz as seguintes perguntas. Qual que é a intencionalidade, o propósito dos spots? Para que eles servem? Eles servem para anunciar e vender alguns produtos. Vocês têm o costume de ouvir rádio? Já ouviram que nos programas de rádio, além de trocarem música, além de tocar notícias, a gente tem os anúncios. E esses anúncios nas rádios são chamados de spots. São os spots de rádio, são os anúncios de rádio, ok? Então é isso, a intencionalidade, o propósito desses spots é a venda. Bom, quais são os produtos que estão sendo anunciados nesses spots? O que que vocês, eu recebi a resposta, né, da maioria, né? Você tem produtos que você tem um spot que é de uma ótica, não é? E qual é o outro spot que nós ouvimos? Vamos ouvir ele aqui mais uma vez. Olha, são, o primeiro anuncia a ótica visual e o segundo a loja Oi TV HD, não é isso? E aí, a respeito da duração desses spots, o que vocês perceberam aí na nossa terceira questão, qual que é a duração desses spots? Essa duração está relacionada à intencionalidade desse gênero? Justifique sua resposta. E aí, vocês vão ver que o primeiro spot, ele tem 29 segundos de duração. Se você olhar lá no arquivo, você vai ver. E o segundo tem 48 segundos de duração. Eles são de curta duração. Aliás, essa é uma característica do rádio, né? Dos anúncios tem que ser curtinhos, porque senão a pessoa ela se cansa e desliga, não ouve mais. E também, inclusive, gente, rádio é uma característica do rádio mesmo. Por que os textos têm que ser curtos, têm que ser breves? Porque geralmente a pessoa está ouvindo rádio, ela está dirigindo, ou ela está fazendo alguma outra coisa, ela está limpando a casa, então ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então você não pode ter textos muito longos, senão a pessoa perde a concentração e perde o interesse. Certo? Então ela muda de estação também. É muito comum, isso acontece com a gente quando a gente assiste televisão também, não é? A gente está assistindo um programa, um filme, uma novela, um jornal, e aí vem o intervalo comercial, vem as propagandas e a gente corre e muda de canal, certo? Então os spots de rádio geralmente eles têm que ser bem curtinhos. O que mais que vocês observaram? E aí, gente, é muito interessante porque esse exercício ele fala muito assim na intencionalidade. Teve gente que não conseguiu responder a primeira pergunta porque não sabia o que era intencionalidade, propósito. Ora, é o objetivo. Quando a gente escreve um texto, a gente tem sempre um objetivo. E de acordo com o objetivo da gente, a gente tem diferentes tipos de textos, não é? Então, por exemplo, você não tem um bilhete?
O bilhete é um texto curto para você mandar um recado para alguém. Você não tem a carta, né? Você não tem o diário, por exemplo, um diário é onde eu escrevo o que acontece comigo, os meus sentimentos. Então, conforme o objetivo e a intenção daquele texto, ele tem uma classificação, ele tem um tipo. Então, a intencionalidade, se você tem textos diferentes porque você tem intencionalidades, objetivos diferentes, ok? E aí cada texto vai ter o seu formato, a sua maneira de ser escrito. Então o spot de rádio, a intencionalidade dele é vender algum produto ou fazer uma campanha educativa, uma campanha institucional, uma campanha de mobilização. Bom, outra pergunta aí, a número 4. Qual o efeito da entonação, ritmo e timbre da voz que fala nos spots? Isso é muito interessante. Vocês vão perceber que as vozes nos spots de rádio, elas são dinâmicas, elas são rápidas, elas chamam a atenção, às vezes há uma variação na entonação para deixar a pessoa, para poder comover a pessoa, para poder sensibilizar a pessoa, certo? E o que mais? O que mais que eles utilizam? Quais que são os efeitos? Aí você tem na número 5. Quais são que efeitos sonoros são encontrados nos spots 1 e 2, né? Em sua opinião, esses efeitos contribuem para que o spot realize o seu propósito, a sua intencionalidade? Aí, ó, além de ter a música, porque vocês perceberam que os spots de rádio, eles têm música, você também tem um efeito sonoro que indica corrida, né, que incentiva o ouvinte a imediatamente à loja para poder aproveitar a promoção. Lembra que a gente estudou, quando nós estudamos as novelas de rádio, que tinha os efeitos sonoros, e aí vocês mesmos criaram os efeitos sonoros naquelas novelinhas de rádio de vocês? Então, os spots de rádio também utilizam vários efeitos sonoros para poder aumentar a emoção e assim convencer o ouvinte ou a comprar aquele produto ou aderir àquela campanha educativa, certo? Então isso, gente, então os spots de rádio, eles são esses textos que têm esse objetivo, né? Esse objetivo de ou persuadir o ouvinte, convencer o ouvinte a adquirir algum produto ou fazer alguma coisa, aderir a alguma campanha. Então, por exemplo, nós temos nesse momento diversos spots de rádio circulando, fazendo campanhas, dizendo às pessoas para permanecer em casa, permanecer no distanciamento social, usar álcool gel, usar máscaras. Então, nós temos vários spots de rádio circulando por aí, produzidos por prefeituras, por governos, até por empresas, certo? Então é isso. E agora que a gente já sabe mais ou menos, né? A gente já viu mais ou menos alguns exemplos do spot de rádio, e que tem algumas características, como são frases curtas, são frases em que são lidas com uma entonação assim que trazem emoção. Vocês vão fazer um exercício de criação de um spot de rádio. Como assim, professora? Vocês vão fazer um spot de rádio, mas não vai ser para venda de um produto. Vai ser um spot de rádio para fazer uma campanha educativa para as pessoas. Não precisa ser, não vamos fazer sobre o coronavírus não, para poder ficar em casa, porque isso a gente tem muitas por aí. Vamos pensar, e aí vocês podem fazer, olha, quem quiser combinar com um coleguinha no grupo, lá no WhatsApp, se tiver o contato de um coleguinha e quiser fazer junto com um colega, pode fazer, tá? Pode fazer em dupla. Quem quiser fazer individualmente também pode fazer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um spot de rádio. Primeira coisa, vocês vão pensar em algum tema importante aqui para a Vila de Jericoacoara. O que seria importante? A gente tem um spot de rádio aqui sobre o quê?
Aí tem vários assuntos que são importantes. Então, o que você acha que é importante fazer uma campanha educativa para conscientizar as pessoas aqui a respeito de quê? E aí vocês vão criar um spot de rádio. Vocês vão escrever o textinho e vocês vão gravar esse texto também, tá bom? Pode ser qualquer assunto. É uma campanha educativa. Vamos fazer um spot de rádio, fazer uma campanha educativa. Como essa que a gente viu da gripe. Aí você pode usar uma linguagem direta, dizendo para as pessoas fazerem alguma coisa, ou você pode fazer como se fosse uma encenaçãozinha, igual essa aí que a gente viu da campanha aí do Pelé. Tá bom? Qualquer dúvida podem me perguntar, que eu dou as orientações e vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ter material para um programa de rádio inteiro lá para a Rádio MSC. E também pode ser um spot de rádio que diga respeito a algum assunto de interesse lá da escola, por exemplo, alguma campanha que vocês gostariam de fazer lá na escola. Eu não vou dar sugestões não, porque senão eu vou influenciar vocês. Vocês é que vão imaginar os temas desses spots de rádio que vocês vão produzir. Ok? Vocês vão ter tempo para poder fazer essa atividade. Vai ser só para a próxima semana, tá bom? Então, até lá, até a nossa próxima videoaula.